Tá gravando agora. Ô, Botar... Anderson, rapidinho, se minha câmera parar de funcionar no meio do negócio aí do nada, é porque Eu o te meu celular tá aviso. com a bateria. Tá. Cara, eu vou compartilhar minha tela. Ó, tá conseguindo ver aí? Consegue ver até meu navegador? Sim. Sim, Então, se eu botar pro pente, vocês conseguem enxergar também. Anderson vai usar o pente. Vamos lá. Vou usar só para poder desenhar para vocês. Que isso, Anderson é desenhista, filho. Já vou explicar um pouco, antes da gente fazer aquela 6 e todos os restos, sobre o circuito paralelo e série. Vocês leram o que estava lá no livro de vocês? Sim. O que vocês entenderam daquilo? Não muita coisa, Eu sendo sincero. entendi Pode abrir aí. O que vocês que leram? o paralelo é o que tem, não posso explicar, dois É o quê? caminhos que pode. Eu entendi que paralelo tem dois caminhos que podem ter uma luz. E o em série só tem um, que liga os dois. Muito isso não. Então eu entendi tudo errado. Não, você fez feito errado. Tem a ver o que você falou, mas o conceito de série paralelo não é muito bem isso, não. Bom? Ah, agora Eu já, entendi, então. eu já expliquei para vocês, isso eu lembro, minha cabeça ainda não tá tão ruim, mas eu expliquei para vocês ano passado, em uma das nossas aulas de inglês que alguém me perguntou. Eu lembro que você explicou do pisca-pisca. Do pisca-pisca a lâmpada que tinha lá na sala de vocês do 8º ano. Porque quando vocês acendiam uma, acendia as duas lá da frente. Aham. Acho que na namorada de Anderson explicou alguma coisa parecida também, quando foi na nossa sala. Não, foi Anderson que explicou. Foi Anderson? Foi. Ah, tá. A namorada dele, eu me lembro que ela falou sobre o negócio da bateria ligar uma lâmpadazinha. Vamos lá. Ó, vou começar chamando a cara de Penélope Charmosa, velho. Tá tudo rosa aí atrás, Ana Clara. Eita, Ah, não, claro. Vamos lá. Gente, isso daqui... Agora a letra não vai ficar tão boa, não. Isso daqui é uma fonte. Estão conseguindo ver? Isso daqui, ó, uma fonte. Qual é a função da fonte? Sobre o que é a nossa unidade? Sobre o que é a nossa unidade? Calma aí. Eletricidade. Então o que uma fonte faz? Produz energia. É a Não é que fonte ela de energia. produz. Ela passa. Ela é a fonte, né? É onde vai alimentar o nosso circuito, o nosso sistema. É onde vai entregar a energia. Tá bom? Porque quem produz mesmo energia são as usinas hidrelétricas e tal. No caso, a fonte, ela só vai transformar essa energia em alternada, que é o que sai do poste, em contínuo. Não tem o nosso o carregadorzinho do telefone? Deixa eu ver se eu acho. Cadê o meu? Tava por aqui, mas perdi. Não tem lá a fontezinha do celular? Achei. Não tem a fontezinha do celular? Isso aqui é uma fonte. Você não coloca os dois pinos na tomada? Sim. Esses dois pinos, um é o positivo e outro é o negativo. A corrente vai passar por aqui. A eletricidade, que a gente viu semana passada. Foi semana passada.
A corrente vai passar por aqui. A fonte, ela vai transformar a corrente alternada. O que seria uma corrente alternada? Ela é variável. Nem sempre vai ser a mesma quantidade de fluxo elétrico e de potência que tem ali nela. Tá? Que no caso de tensão. Maior tudo é tensão. Nem sempre vai ser essa mesma quantidade de tensão. A fonte, ela vai pegar essa tensão e vai botar ela retilínea. Vai deixar ela sempre com a mesma quantidade. Então, vocês podem ver que no carregador de vocês, o meu não vai dar para ver. Mas está 5 volts. Deixa eu ver se chegando. Não vai dar para ver, vai ficar escuro. Tem. O meu tem 5 volts. 5 volts. O meu eu perdi. Esses 5 volts é a tensão que vai passar nela. Então, essa aqui é a simbologia de uma fonte. Tá? Essa fonte de 12 volts. Isso daqui, gente, é um interruptor. Comumente chamado dentro de circuito de chave. Como assim chave? Por que ela é chave? Porque ela pode ser aberta ou fechada. Por isso que é uma chave. Mas comumente chamado no nosso dia a dia de interruptor. Por quê? Porque ele pode acionar e não acionar. Ele vai estar aberto ou fechado. Dentro do interruptor é assim que funciona. Quando ela estiver aberta, veja que a eletricidade da fonte vai passar. E chegar aqui, ela não vai passar mais para o outro lado, porque isso aqui está aberto, não tem contato. Tá bom? Uhum. Então, não tem circuito para aqui. Se isso aqui tivesse fechado, imagino que eu fui e fechei. Acionei o interruptor, isso aqui fechou. Apertei o botão, isso aqui fechou. Agora, a nossa corrente vai estar passando pela essa chave, que vai estar fechada agora, e acionando nossa lâmpada. Você lembra que a gente viu um negocinho que tinha tipo umas faixas de cores? Aham. Que a gente chama de resistor? Uhum. Então, a lâmpada, ela serve como resistor. Ela vai fazer uma resistência contra a corrente elétrica que vai estar passando nela. Essa resistência vai gerar calor que vai acionar a lâmpada. Tá bom? Tá. Porém, só vai conter resistência se essa corrente estiver voltando para a fonte e fechar o círculo, fechar o circuito. Se tiver cortado aqui, a corrente vai estar passando pela lâmpada, mas não vai acionar a lâmpada porque não chegou no seu destino final. Tá bom? Sim. Uhum. Por que quando você conecta isso aqui na tomada, não importa o lado que você encaixe, vai estar funcionando? Não tem esse positivo e negativo? Na corrente alternada, esses polos de positivo e negativo, eles ficam alternando. Uma hora isso aqui vai ser o positivo, outra hora isso aqui vai ser o negativo. Por isso que não importa qual a posição que você vai colocar a fonte do seu celular, que vai continuar carregando. Agora, vamos lá. Vocês entenderam o que é um circuito elétrico, o que é uma lâmpada ou resistor, tá? O resistor. Tem outros símbolos também para resistor. Se vocês verem uma ondinha assim, é um resistor também. Tá bom? Uhum. Aí esse aqui vai ser um resistor. Esse daqui é somente uma lâmpada. Esse aqui tem uma finalidade, né? Gerar eletricidade. O resistor não. Então tá, vamos lá. Tirei o 12 aqui, todo mundo já sabe que isso aqui é uma fontezinha de 12. Uhum. Vamos mostrar a diferença entre o circuito em paralelo e série. Tá, aqui. Vamos aqui para cá. Deixa eu fechar o circuito. Vai ficar uma bosta assim mesmo. Esse é paralelo.
Então, ainda não é nada. Ainda não é nada. Deixa eu desenhar uma outra lâmpada aqui. Vou ser um pouquinho mais inteligente. Desenhar outra nada, pra gente emenda as coisas. Lâmpada tão bonita dessa. Vamos lá. Temos duas lâmpadas. De acordo com o que vocês leram, isso aqui está em série ou em paralelo? Acho que é paralelo. Por quê? Porque tem dois caminhos. Não, porque vai passar pelas duas. Quando for dar a volta, vai ter que passar pelas duas. É paralelo porque quando for dar a volta vai ter que passar pelas duas. Anderson, acho que é sério. Oi? Não sei. Acho eu que é sério. Não, é paralelo mesmo. Ah, tá. Isso eu Agora, adianto pra o que eu falei, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque tanto em série quanto paralelo ele vai ter que dar a volta completa, Aham. tá? Vamos lá. Eu vou desenhar as duas, tá aqui já isso aqui em paralelo. Vou apagar o que eu escrevi de paralelo. E vou fazer uma outra cópia disso aqui. Colocar aqui. Uhum. Uma outra lâmpada. Aqui também. Se queimar, queima tudo. Bom. Ó, agora nós temos um circuito misto. Aqui lá para o paralelo, quando só temos essa partezinha daqui. Esse daqui é um circuito misto. Porque nós vamos ter série e vamos ter paralelo. Agora eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o série e o paralelo. Uhum. A diferença é bem simples. Na hora de fazer contas, vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a diferença entre os dois é bem simples. Pensa o seguinte, quando você está na Netflix, que você está vendo uma série, qual a maior característica da série para o filme? A diferença entre eles. É tudo de uma vez, a série é de pouquinho em pouquinho. A série tem vários episódios, ela tem uma sequência. Uhum. Você não consegue ver o final, certo? Sem você ter visto os outros, você não vai entender. A mesma coisa acontece no circuito em série. Você precisa dar uma continuidade. Um não funciona sem o outro. Se um queimar, o outro também não vai funcionar mais. Exatamente. Olha só, nós temos o... Isola isso daqui. Uhum. Ó. Fiz uma emenda aqui. Só série. Tá vendo que no meu circuito vai passar a fontezinha aqui, vai passar energia para a primeira lâmpada e para a segunda lâmpada antes de chegar de volta na fonte? Uhum. Simples. Passou na primeira lâmpada, com tensão demais, foi lá e queimou. Caramba, queimou nossa lâmpada. A partir desse momento, a outra vai queimar. Mas a partir desse momento, não vai passar energia para cá. Por quê? Por essa lâmpada estar queimada, ela não está completando o circuito. Isso aqui vai servir como se fosse uma chave aberta. Não passou a eletricidade, não vai acender outra lâmpada. Então você pode achar que queimou as duas, mas na verdade queimou uma. Por isso que quando você está com a luzinha de pisca-pisca, queimou uma luz, uma fileira dela vai parar de funcionar. Porque aquela fileira vai estar toda em série. Não significa que todas aquelas lá queimaram. Uma daquelas lá queimou e você tem que descobrir qual. Conseguiram entender isso? O que é série? Série, uma depende da outra. Lá na sala de vocês, a do ano passado,
tinha duas lâmpadas que era uma conectada à outra. Quando você acendia o interruptor, acendia as duas lâmpadas. Aham. Aquilo é série. Se eu tirasse uma das lâmpadas, não iria funcionar a outra. Porque precisa passar corrente de uma para outra. Tá bom? Uma completa o caminho da outra. Tá bom? Uhum. Foi, Arthur? Uhum. Laura, você que estava com dificuldade na 6, isso daí foi? Foi, entendi. Tem certeza? Se eu for, foi muito murcho. Tem certeza? Quer que eu fale de novo? Não dá para ver sua cabeça direito. Quer ou não? Não? Quando Tá. você fala. Beleza. Então vamos lá. Não, tá travando quando você fala. Tá travando? Aham. Vixe. Avisa, gente. Vamos lá, vou explicar de novo então. Ó, eu falei que isso aqui é uma fonte. A fonte, o circuito só vai funcionar quando a energia estiver entrando e voltando para a fonte. Então a tensão, ela entrou na fonte, passou por todo o circuito e voltou. Se ela estiver aberta, ela não vai estar funcionando. Certo? Até apertar o interruptor. Até aí tá bem? Não. Uhum. A partir do momento que ela está fechada, vai estar passando energia nessa lâmpada e voltando para a fonte, acionando as duas lâmpadas. Se uma dessas lâmpadas não estiverem funcionando, vai servir como se o circuito tivesse aberto. Então, não completa o circuito, então nenhuma das duas vai funcionar, mesmo somente uma estando queimada. Tá entendendo aí, Laura? Sim. Tá, então, se uma delas parou de funcionar, acontece exatamente isso daqui. Parou de funcionar, o circuito vai estar aberto, não vai estar mais passando a eletricidade, a segunda também não vai estar funcionando. Uma depende da outra. Exemplo, lâmpadazinha do pisca-pisca. Fita de LED, qualquer um desses daí. Cada partezinha ali da fita de LED ou lâmpada de pisca-pisca, que é quase a mesma coisa, tem um pedaço dela que é em série. Se você cortar ou uma das lâmpadas queimarem, boa parte daquilo ali não vai estar funcionando. Aí você vai ter que trocar uma das lâmpadazinhas da pisca-pisca para voltar aquilo tudo a funcionar. Você não tem que trocar várias lâmpadas. Tá bom? Tá. Então, a paralela. A diferença da paralela é exatamente isso. Se uma depende uma da outra, na paralela, não. Nenhuma defeito de nada. Na paralela, não vão precisar. Olha o que acontece quando estamos falando de circuito em paralelo. A tensão, ela vai passar por uma das lâmpadas. Se eu cortar aqui, botar um interruptor aqui, olha o que vai acontecer. O circuito, ela vai estar passando nessa lâmpada aqui, mas não vai estar passando, completando na outra. Ela vai estar passando somente nessa daqui. Então, essa lâmpada ainda vai estar funcionando e a outra não. Isso é o que acontece na casa de vocês. A maioria do sistema aí é em paralelo. Você não precisa acionar uma lâmpada para que a água do chuveiro saia quente. Você não precisa ter que ligar a lâmpada do seu quarto para poder ligar a lâmpada da sala. Lá a casa de vocês funciona praticamente toda em paralelo. Por quê? Você consegue acender a lâmpada do seu quarto sem acender a lâmpada da cozinha. Então, elas são independentes. Tudo bem? Tá. Então, já que está indo até aí,
No caso, como funcionaria na casa de vocês? Estaria isso aqui completo e o interruptor ficaria aqui. Ó, tá alimentando as outras lâmpadas. Tá alimentando as lâmpadas da casa de vocês somente quando tiver fechado. Ah, pô, quero ir para a cozinha. Tá aqui, isso aqui é a cozinha. Eu vou, aciono o botão da cozinha, a lâmpada da cozinha vai estar funcionando. Posso desligar e ao mesmo tempo ir lá no quarto e acender a do quarto, que vai estar funcionando a do quarto também, porque vai estar fechando o circuito, fazendo a energia entrar e voltar. Tá entendido? A diferença entre paralelo e série? Não é difícil, né? Série, um depende do outro, paralelo são independentes. Tá bom? Ok. Só isso. Então vamos aos exercícios. Número 1. Quem vai responder isso para mim vai ser a Tainara. Responda as questões. Em que condições podemos dizer que um corpo está eletricamente neutro? Quando apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Perfeito. Por que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Pois alguns dos elétrons são atraídos fracamente pelo núcleo e podem se movimentar pelo material, passando de um átomo para o outro. Tá certinho sua questão. Alguém colocou diferente? Porque tem mais de uma resposta certa. Fala aí, Arthur. Eu coloquei, ó, devido a seus elétrons livres, que permitem a passagem de calor e eletricidade. Também não tá errado. Também não tá errado. Olha, eu botei maior, Fala, pode falar. pois nos átomos de materiais metálicos, alguns elétrons são atraídos fracamente pelo núcleo e podem se movimentar pelo material, passando de um átomo para o outro, são chamados de elétrons livres. Laura, você? Você tá mutado. Laura, você tá mutado. Laura, nós estamos te ouvindo, Laura. Desculpa, que eu coloquei no mudo, eu esqueci. É, eu sei. Fala. Eu coloquei, pois os metais são excelentes condutores de corrente elétrica. Tá certo? A pergunta foi por que os metais são bons condutores elétricos? Já tá meio que afirmando que eles são bons condutores elétricos. Só quer saber o porquê. Entendeu? Claro, o seu também tá correto. O seu também tá correto. Anderson, Gente, fala. porque Deus quis. Basicamente, pode ser também. Não, né? Agora fala, Thiago. Botei pela presença de nuvens de elétrons que conduz fios de eletricidade, não só neles, mas em qualquer objeto metálico. Sim, agora eu quero de vocês, as respostas aí estão boas. Laura, você dá uma encorpada nisso daí, porque você não respondeu por que eles são bons condutores. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês entenderam disso daí? Puxa da cabeça, sem ser ler o caderno, que deu para ver que isso daí foi um Ctrl-C, Ctrl-V ou no livro ou na internet. Nossa, Anderson. Não, No livro. No livro. Na internet. Tá. Agora, eu quero a opinião de vocês. É o que entendeu de eletricidade? Que entendi de eletricidade? Não, o que eu entendi por que os metais são bons condutores elétricos. Ah, tá. Ah, Vou dar uma dica para vocês de uma forma mais fácil de pensar. A unidade 1 e a unidade 2, nós vimos o quê? Camada de valência, número de elétrons que cada átomo tem, tabela periódica. Qual é a grande característica dos metais na tabela periódica? A família 1A e 2A são metais. 3A e 4A também. Mas pensa aí na família 2A e a família 1A. Qual é a grande característica deles? Eles têm a camada de Tem a camada de valência somente... Somente 1 e 2. 1 e 2 o quê? A última camada de átomo? elétrons. Não, De elétron. elétrons. Tem um ou dois. Elétron. Então, eles facilmente perdem Sim. esses elétrons. Por não ter Por não ter muito elétron na última camada,
o que acontece? Eles são mais fracos. O que significa esse fraco? Eles deixam a eletricidade passar mais rápido. Deixam a eletricidade passar melhor. Tá, então vejamos Basicamente, aqui. Isso Então, daí é uma das partes que pode ser falado. De vocês está certo também. Andinho, vamos lá. Caraca, a gente Então, começou a aula agora, já apitou um negócio de 40 minutos. Fala. então vamos ver aqui. Esse negócio aqui, tipo, quando temos de elétrons mais livres, quer dizer que são elétrons com mais facilidade de ser tomados. Quer dizer que tipo, a eletricidade passa mais fácil. Basicamente. Tá. Vocês entenderam mais ou menos o que é isso aqui? Alguma dúvida? Mais ou menos. E quanto menor for a camada de valência, mais fácil transfere a elétrons. Então, Eletricidade, elétron, não sei. É cara de Anderson. mais ou menos. Marrom. É porque isso daqui, ó, quanto menos elétrons a última camada, mais fácil de passar. É relativo, porque depende muito do material, depende muito da situação, tá? Depende muito do meio em que ele vai estar inserido. Então, você não pode ficar só com essa mente pequenininha. Eu estou falando que os metais, no gerais, eles são bons condutores de eletricidade porque eles possuem pouca resistência para os elétrons passarem. Esse foi a minha fala. Eu não estou falando que quanto menor ou quanto maior vai ser. Isso daí é característica dos metais, no geral. Agora, por que um metal vai ser melhor do que o outro? Isso depende muito do meio, do tipo de corrosão e muitos outros fatores em que ele vai estar englobado, tá bom? Tá bom. Tá. Então, o que é corrente elétrica? É quando elétrons são colocados em movimento ordenado, isto é, todos seguem para uma mesma direção. Eita, eu não vi essa cena, não. Eu resumi. Fala aí. Eu botei o movimento ordenado dos elétrons. Constitui uma corrente elétrica. Ai. Tiago, isso aí? É o fluxo ordenado de carga elétrica que se move de forma orientada em um condutor elétrico, sólido ou em soluções iônicas. Laura. Eu coloquei, são deslocamentos de cargas dentro de um condutor. Não. Tá, o que você colocou não tá errado, mas também tá bem completo. Tá. Porque basicamente o que é corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Lembra que eu falei com vocês na última aula? Pensa no rio. A água seria os elétrons. O fluxo desse rio seria a corrente. Tá? Tanto que a gente fala, quando você entra na água lá do rio, não tem a correnteza? Então, você pensar, dentro do rio temos a correnteza. Dentro do circuito elétrico nós temos a corrente elétrica. Tá? É o fluxo de água, é o fluxo de elétrons. Tá bom? Tá. Arthur. Oi. E aí? Eu coloquei que é o fluxo ordenado de elétrons. É preguiçoso, mas tá bom. Não, eu tô rindo por outro motivo. Meu Deus do céu. As lâmpadas do tipo pisca-pisca, comumente empregadas em enfeites de Natal, são associações de pequenas lâmpadas que acendem e apagam alternadamente quando ligadas na tomada. Esse circuito geralmente apresenta associações mistas, isso é, parte do circuito é montada em série, outra parte é montada em paralelo. Por que é associação mista, gente? Que a gente acabou de ver aqui. Por que é associação mista? Porque é paralela e séria ao mesmo tempo. Tranquilo, isso daí. Mas eu quero saber por que escolheram fazer desse jeito. Porque não tudo paralelo, não tudo em série. Queimar? Para não ter risco de queimar tudo de uma vez. Esse é o problema de ser todo em série. Mas por que não bota de uma lâmpada e uma lâmpada toda em paralelo? Dá muito Porque não seria trabalho? porque não seria possível ligarmos umas e desligarmos outras ao mesmo tempo? Um dinheiro. Custo. Por exemplo, Custo? hoje já tem no mercado
na fita de LED que eu tenho aqui em casa, não sei se dá pra ver aí que minha Ai, parede é meio azulzinha. Deixa eu ver. Dá pra ver, não. Ô, pessoal, fala um tá, pouquinho agora dá devagar. pra ver. Tá vendo? Ah, Então, eu Anderson, coloquei gamer, isso daqui em gente. volta. Eu botei isso tudo em volta da minha mesa e em volta. Epa, o celular vai cair. E jeito pra mim, sabe? Foi. Tá bom. E botei em volta da escada. O que acontece? Daqui de casa, ele é todo em série. Todo. Se queimar um, estraga tudo. O que acontece? Aqui, eles são 3 lâmpadas. Estão as lâmpadas vermelhas, que não tem um RGB? Todo mundo sabe o que significa RGB? Não. Não. Red, Green, Blue. O RGB tá. que pisca todas as cores, é só isso daí, são Red, Green, Blue. O que Uhum. acontece? Aqui, cada uma dessas lâmpadazinhas, ela tem azul, aí do lado tem a vermelha e do lado tem a verde. Uhum. O que acontece? Quando eu fui fazer a dobrinha para poder fazer a curva da mesa na fita, rasgou a fita. Aí então a minha mesa só fica azul, porque o que acontece? Quando eu vou ligar lá em cima, eu botei tudo conectado uma a outra. Quando eu vou ligar o vermelho e o verde, ela não aciona. Parte da fita porque foi cortada ali no verde e no vermelho. Só ficou azul. Por isso que agora só fica azul a mesa. Porque senão metade da mesa só fica sem cor. Isso que eu tô falando. Foi escolhido metade série, metade paralela, igual o daqui da minha mesa. Por quê? O série é mais fácil de fazer. Eles vão colocar só um cabinho ali de baixo, um conectorzinho e colocando as lâmpadazinhas. Se queima um, queima aquela parte toda. Já o paralelo, eles teriam que colocar como se fosse um terminal em cada uma das partezinhas entre as lâmpadas. Isso gera um custo maior. Eu consigo hoje comprar uma fita na qual consigo controlar cada uma das lâmpadazinhas. Através de software de computador, através de software de celular, através até mesmo de controle remoto. Mas o que acontece? Custo. Uma fita dessa é 300, 400 reais. 1 metro. Então é muito caro. Essa fita foi Caraca. 60 reais eu botei no meu quarto todo. Entendeu? Você pagou quanto? 60 reais é no quarto todo. Porque veio com fonte já veio com controle, já veio com tudo. Entendeu? A diferença de um custo de uma para outra. Uhum. Então, o que acontece? Eles colocam boa parte delas, das lâmpadas, três, e alternando entre o paralelo, exatamente se queimar aquela parte ali, não vai apagar tudo, e é mais fácil você descobrir qual foi a lâmpadazinha que queimou. Tá bom? Uhum. Então, terminando aqui. Isso é, parte do circuito é montada em série e outra parte montada em paralelo. O que poderia acontecer caso a associação das lâmpadas fosse somente em série? Acabei de explicar. O que poderia acontecer? Vão queimar, todas as outras vão parar de Queimar funcionar. ou parar de funcionar. Exatamente. Então, menos de 1 minuto. Ai. Vai ter que fazer aquilo igual você fez naquela vez. É, Sair todo mundo. pior de tudo que demora um bocadinho para fazer a renderização do vídeo no computador e ficar salvo. Eu gravei. Mas vou fazer. Então já vou interrompendo aqui e já abrindo outro, tá, gente? Tá. Ok. Bora. No meio da aula, Tainara. Mas que coisa feia. Os vagalumes são insetos bioluminescentes. Isso é, eles são capazes de gerar emissões de luz. Fazendo uma comparação do inseto com o circuito elétrico, qual é o componente ele seria? Qual componente ele seria, gente? Gerador? Porque gerador, mas vai Gerador. estar errado. Gerador não. Lâmpada. Lâmpada. Talvez. Resistor? Resistor? Interruptor? Interruptor não é.
Não. Condutor. Também não. Não. É a lâmpada. Exaustor? Seria a lâmpada. Botei lâmpada de LED, mas tá errado, né, pessoal, né? É. No caso, ele é o circuito inteiro, né? Porque ele energia, gera energia e, tipo, o bumbum do vagalume é onde sai a luz. Então, é a lâmpada. Então, ele é tudo, na verdade. Ele é o circuito elétrico inteiro. Mas, sim, é mais a lâmpada. Tá bom? Uhum. Ah, será que tem vagalume aqui no Brasil? Tem o quê? Vagalume aqui no Brasil? Pra É. caramba. Sério? Nunca vi um. Eu Tem, já você vi. mora onde, Arthur? Para de comer, Tainara. É isso que você tá atrasando na aula. Você Eu foi pegar disse, comida. eu falei. Você foi pegar comida. 3 horas da tarde, 4h30 ainda. Não tá na hora de tomar café, não. Mas você só pensa em comer também. Vamos lá. Você deseja construir um circuito elétrico para acender uma lâmpada livro, mãe. para obter maior intensidade luminosa. Qual dos fios a seguir você utilizaria? Justifique sua escolha. É que tá, Anderson. Eu Eu não quero botei fazer fio isso. 3. Botei fio 1. Eu botei Eu fio coloquei 3. Eu quero Botei eu- fio 3. Eu coloquei explicativo. um. Posso falar o meu? Vai, Ah. explica o seu, depois eu explico o meu. Botei filo 1. Cobre é melhor condutor do que o alumínio. O comprimento é curto, é 10 metros. O diâmetro é suficiente para a carga. Eu coloquei a mesma coisa que o Thiago. Eu não. Mas é isso mesmo. Eu coloquei outro. A resposta Thiago É isso tá mesmo? certinho. A resposta Thiago tá certinho. Não tem que acrescentar nem nada. O cobre realmente ele é melhor condutor do que o alumínio. O comprimento, quanto menor o comprimento, melhor vai ser a condutividade, porque não vai ter perda de carga durante o caminho. E o diâmetro dele, pelo diâmetro ser maior, lembra que o diâmetro maior passa mais corrente elétrica. Já é o suficiente. Não tem nada que acrescentar. A resposta de Thiago está perfeita. Perfeito, Thiago. Terminaram aí? Uhum. Yes, Andinho. Então, observe a ilustração e responda as questões. Considerando que a posição de uma das duas chaves foi mudada, o que acontece quando se muda a posição da segunda chave? Explique. Eu botei que haverá um. Ocorrerá o quê? Eu botei haverá um fluxo de corrente elétrica no circuito. Coloquei a mesma coisa. Você tá fazendo isso sozinho, Eu Thiago? botei uma coisa a mais. Porque tá Algumas certinho. eu peço ajuda na internet. Porque tá Eu certo. coloquei que voltaria a ter passagem de corrente elétrica. É isso aí. Nossa, eu entendi a questão errado. Ah, meu Deus. É porque, por exemplo, a chave 2, quando ela mudar de posição, ela vai fechar o circuito e vai acender a lâmpada, né? Eu coloquei, Anderson, eu coloquei como se tivesse, tipo, já tivesse ligado. Não, ela não tá ligada. Se você eu mudar sei. a chave 1, também vai acender. Isso daqui, gente, não tem... Tem caso que tem, por exemplo, interruptor na parte de baixo da escada e no final da escada. Você consegue acender e apagar tanto embaixo da escada quanto lá em cima. Uhum. Então, isso daqui é um circuitinho assim. Na casa de Pedro é assim, tem um em cima, no topo da escada, e tem outro no pé da escada, pra não ter que ficar indo e voltando pra poder acender. O circuito Caraca. é assim. O circuito é assim. Sabe até como é que é o interruptor da casa do namorado, hein? Isso aí quer conhecer bem. Que isso. Anderson, então ficaria... Ele ligaria posterior circuito fechado? Isso, gente, essa é a explicação que vai permitir o fluxo de elétrons. Mas o que aconteceria? Acenderia a lâmpada. Pode falar. Eu botei haverá um fluxo de corrente elétrica no circuito, uma vez que a mudança de qualquer uma das duas fechará esse circuito. Tá certo. Só faltou eu falar. E acenderá a lâmpada. E O que vai acontecer? Vai passar elétrons. Ótimo. Mas o que vai acontecer? Vai acender a lâmpada. Entendeu?
Essa é a explicação toda. É isso tudo que vocês falaram, mais acender a lâmpada. Como esse circuito poderia ser modificado para ter mais uma lâmpada ligada em série Essa eu não fiz. e em Essa eu também paralelo? não fiz. Gente, Também a gente não acabou de entendi fazer. nada. Ó, considera, ó, como esse circuito poderia ser modificado para ter mais uma lâmpada ligada a ele em série? O que precisaria fazer? Me diz, Não gente, o que sei. precisaria fazer para poder ter uma lâmpada, mais uma lâmpada em série ali? É colocar outra lâmpada? Colocar no mesmo lugar. É somente isso. Tá, Botar outra tá lâmpada? brincando, tá brincando com a minha Para cara. ter em série é só colocar uma lâmpada na frente da outra. Na mesma linha da outra. E a paralela? E para ter em paralelo, o que a gente precisaria colocar ali? Eu ia Acrescentar colocar um... Outro disjuntor? Eles iriam colocar aquele mesmo negocinho ali, daqui a chave 1 e chave 2, só que entre as duas lâmpadas. No caso, o que precisaria para ficar em paralelo? Formar um outro caminho aonde a corrente possa passar. Caminhos alternativos. Alternada. Então, paralelo. Que a gente pode botar tanto de uma para o outro. O que foi? Você manchou? Ah, velho. Não, isso tem que jogar. Não, tem que jogar mesmo, essa porcaria. também. Vou comprar outro. Vamos lá, gente. 6. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência os esquemas elétricos. O circuito deve ser tal que as tomadas e as lâmpadas devem ser submetidas à tensão nominal de rede elétrica e a lâmpada deve poder ligar ou desligar por interruptor sem afetar outros dispositivos. Pensou. Símbolos adotados. Aí tem um símbolo. Lâmpada, tomada e interruptor. Qual circuito esboçado atende à exigência? Que a gente acabou de ver, gente. Qual é o melhor circuito aí? Vamos lá. A não pode ser. Porque Eu coloquei a. A não Porque pode a- ser, não. Por Não que tem a... como- Eu pensei na A Quanto é ou na o D. último? Eu pensei na A ou na D. Olha onde tá a Ah. chave. Anderson, Aquela chave ali não faz diferença nenhuma. A corrente continua entrando e saindo dali tranquilão. Ela só não vai passar por esse último, por esse último aqui, que Anderson. não tem nada. O resto da corrente vai passar aqui, vai acender a lâmpada, vai passar. Vai acionar a tomada e a outra tomada. E vai continuar vindo embora. Só não vai passar por aqui, porque tá aberto. Botei a última. qualquer a última Fala também. comigo, Thiago. Botou a última e Arthur também botou a última. Beleza. Então vamos lá. A última, que é a C. Não, é. A E. Ah, Olha, se eu então dá coloquei E. a última, porque, tipo, as duas A última é E? ligadas, É. tipo, a lâmpada tá com interruptor. Quer dizer que ela só vai funcionar com interruptor. E as tomadas vão funcionar no circuito separado. Mas tudo que está separado, todas as 3 estão em paralelo. As 2 tomadas estão em paralelo. Então, o que acontece? Se eu desligar essa tomada aqui, essa tomada vai continuar funcionando, certo? Uhum. E a lâmpada também, é só acionar o interruptor que ela vai estar funcionando. Então, perfeito. Realmente a letra E. Por quê? Coloquei meu celular para carregar e meu computador para funcionar. Desliguei o celular, não vai desligar o computador. Vai continuar passando corrente por aqui também. Quis ligar a lâmpada com o computador ligado? Pum, apertei, acionei aqui, vai estar o computador ligado e a lâmpada ligada. Então, realmente, letra E. Perfeito. Perfeito. Perfect. Oh, yeah. Gente, por hoje é isso. Estamos corrigidos. Terminei o conteúdo de vocês até aí. Iremos terminar o conteúdo da unidade 3 na semana que vem. Alguma dúvida quanto... Você também, Thiago. Alguma dúvida
quanto a eletricidade, magnetismo, corrente elétrica, circuito em série, paralelo. Alguma dúvida? Agora Não. Não? Não. Então, beijos e abraços e Tchau. até mais. Valeu, galera. Tchau. Vai, Andinho. Aí.